Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Mel da Conversa. O podcast é uma realização da CBA, Confederação Brasileira de Apicultura, com o apoio da FAP-DF. E hoje nós temos o prazer de receber aqui em nosso podcast Roberto Montenegro, presidente da AME-DF, Associação de Meliponicultores do Distrito Federal. Roberto, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre as abelhas nativas. Roberto, muita coisa aí para falar. Mas antes de começar, nós temos um recadinho muito importante. De 19 a 21 de maio, nós teremos aqui em Brasília o Seminário dos Criadores de Abelhas, que tem como tema polinização. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, já aproveitem, já faça a sua inscrição, porque é gratuita. E claro, também, não deixem de curtir, compartilhar e comentar o nosso podcast. Vamos viralizar, vamos levar aí o Mel da Conversa para o maior número de pessoas. Roberto, E para começar, queria que você falasse um pouquinho sobre a associação, a AME-DF, como vocês estão atuando. Então, a AME-DF surgiu, de entusiastas da meliponicultura no ano de 2016 e vem crescendo gradativamente. Hoje estamos com 80 associados. O nosso grande desafio é atrair os produtores, o pequeno agricultor, a pequena agricultora, que são as pessoas que podem estar fazendo a utilização das abelhas nativas para um incremento de renda. Ainda é muito baixo hoje em dia, essa a nossa maior parcela de associados é de hobbyistas, de pessoas que estão ali querendo conhecer as abelhas ainda, preocupados só em conservar as abelhas, criar e ter uma caixinha em casa. Mas assim, precisamos profissionalizar esses criadores para que eles sejam produtores. E está crescendo muito, essa questão aí de criar abelhas em casa está cada vez mais urbanizada, na verdade, Sem dúvida. E qual o impacto que isso traz para a meliponicultura? Pois é, a busca de conhecer, do conhecimento sobre as abelhas nativas sem ferrão, que a gente chama de meliponíneos também, ela é boa no sentido de que quanto mais conhecida, melhor para a proteção das colônias silvestres. Mas se a gente não souber como criar, a gente pode estar criando um impacto negativo em relação a essas populações silvestres. Então, o conhecimento é primordial. Então, a AME-DF também já pode dar esse suporte em relação a isso. E a AME tem difundido a meliponicultura responsável nos seus cursos, trazendo a questão da importância das abelhas e as formas que a gente tem para poder realmente ter uma criação sustentável, ou o mais próximo da sustentabilidade possível. Essa questão que você comentou sobre que falta ainda, esses agricultores envolverem mais com a criação das abelhas. Falta um incentivo, falta levar conhecimento, o que está faltando aí? Eu acho que está faltando uma integração maior entre as entidades que lidam diretamente com a meliponicultura, associações, os órgãos de fomento, distrital no caso aqui, federal também. E eu imagino que com a criação da Câmara Setorial de Meliponicultura, que houve agora recentemente, essa união vai se formar, vai se consolidar, então provavelmente a gente vai colher bons frutos. E é uma atividade, você, como Roberto, vê essa atividade como um grande potencial aqui no Distrito Federal, não só aqui no Distrito Federal, como também a nível nacional? Ela tem um grande potencial, sim, até porque a apicultura ela é muito difundida, mas ela tem as limitações por conta da segurança, Então, pequenas propriedades não pode ter abelha com ferrão, abelha apis mellifera, e as propriedades pequenas podem se beneficiar da criação de meliponíneos, podem gerar renda e ainda vão ter um incentivo de preservar o cerrado, no caso aqui da gente do Centro-Oeste, e nas outras regiões preservar a flora mesmo, a flora nativa, incentiva a pessoa a plantar também, porque quem é mordido pelas abelhas nativas sem ferrão se apaixona pelas abelhas e também pelas plantas. Então passa a investir muito no plantio, na observação das flores. É uma atividade muito bacana. Eu digo assim que a abelha nativa ela tem um potencial para a educação ambiental e ela cria uma consciência ecológica, que é você pensar no conjunto.
na abelha, na relação que ela tem com as plantas e com a sociedade. Então, aquela ideia de que a abelha é só mel, a gente elimina ela. A abelha é polinização, a abelha é serviço ecossistêmico, né? A abelha é preservação da vida e Inclus conservação do que ainda existe, né, intocado aí. Inclusive, a AME também tem feito uma mobilização dentro das escolas, né? Com relação Sim, à educação sim, ambiental. eventualmente nós vamos às escolas fazer uma exposição com as abelhas, levar o conhecimento. A gente tem uma cartilha própria para as crianças que foi gentilmente cedida pela AME Rio para distribuição em alguns eventos nossos. E é importante a gente estar atuando de forma a formar os futuros cidadãos, né? Atuar nas escolas com as pequenas crianças, né? Com os jovens e com as crianças, para que eles tenham essa percepção e esse cuidado com a natureza. E E as abelhas digamos assim, o elemento que desperta para esse olhar, né, ecológico. E assim, é muito importante mesmo fazer essa mobilização, até porque tem muitas inverdades aí, né, que precisam ser desmistificadas. Sem dúvida. Recentemente mesmo eu vi que a criação da abelha sem ferrão, né, nativa, atrai a abelha com É um ferrão. mito. É um mito de que, né, muitas pessoas acabam tendo um certo preconceito com o criador de abelha, porque fala, se você está criando isso aí, você vai atrair as abelhas com ferrão. Isso não é verdade. Né? Inclusive, muitas vezes as pessoas nem sabem que estão com abelhas nativas sem ferrão, que é um ser silvestre protegido por lei, né, instalado ali em alguma cavidade na sua residência, no seu comércio, né, que precisaria preservar, cuidar, Uhum. ou se for um caso, remover com cuidado, né? Não exterminar, não matar, como muitas vezes acontece. Então, por exemplo, a nossa querida jataí, que é a abelha mais criada e mais conhecida aqui no DF, ela é confundida com vespa, com mosquito, e ela é Então acaba matando. sendo exterminada frequentemente, principalmente quando elas estão enxameando, que ficam os machos ao redor da entrada da colmeia, e as pessoas se assustam pela quantidade de abelhas. Mas elas são inofensivas, não fazem mal algum. E, inclusive, nós lançamos recentemente uma campanha para fazer um panfleto que vai tentar desmistificar algumas dessas situações que fazem com que as abelhas sejam mortas, né? Sejam exterminadas, para serem distribuídas aí nas escolas, nos condomínios, nos prédios. Então, as pessoas que têm interesse em começar a criar, né, ou já criam e quer mais informações dentro do site da AME, encontra informações? Sim, nós temos investido bastante para disponibilizar muitas informações para quem está começando, para E quem para já cria cursos? cursos, inclusive estamos com um curso aberto nesse momento, para que as pessoas possam se informar. E é uma informação gratuita, né? Um conhecimento compartilhado de forma gratuita. Certo. Existe também algum projeto da associação com uma instituição, como Embrapa, o NB? Tem alguma coisa nesse sentido Nós já também? tivemos vinculação com 2 projetos. O projeto ASF do DF, que foi coordenado pela UNB, e buscou identificar quais eram as espécies de meliponíneos no Distrito Federal, que até então o catálogo Moure, que é referência em registro de espécies de abelhas nativas, ele tinha 5 espécies como sendo do DF, compiladas. Mas nós já sabíamos que essa lista era bem maior. E com o projeto, esse número foi elevado para atualmente 41, apesar de que a lei distrital contempla 35 e o catálogo nacional de abelhas nativas sem ferrão do ICMBio contempla 18. Mas nós temos aí pelo menos 41 no DF. E todas essas nativas são manejáveis. Nem todas. Nem todas. Porque algumas são abelhas que se instalam no solo e algumas são as abelhas que geralmente causam algum tipo de transtorno com a comunidade, que é no caso da arapuá e da guaxupé, Uhum. que elas ainda não são manejáveis. E, Roberto, essa questão de trazer outras abelhas que não são nativas aqui do Distrito Federal, como isso atrapalha? Pois é, esse tema tem a ver com o segundo projeto, que eu falei do projeto ASF do DF, projeto RUF, ou projeto RUF Ventres, que é coordenado pela Embrapa, que visa, né, identificar se a criação
de abelhas nativas pelos meliponicultores pode criar algum impacto, seja positivo ou negativo, nas espécies, né, nos ninhos silvestres. É um projeto que está em andamento ainda, coordenado pela Embrapa, com um pool de entidades, né? Tem a UNB, tem a AMDF, tem a UFV, que é Federal de Viçosa, tem o INPA, tem outras universidades envolvidas, tem Emater, enfim. É um grupo de entidades que está trabalhando nesse projeto, que começou no DF, pensando no Cerrado, e precisou Expandiu. ampliar o escopo. Nós visitamos dezenas de cidades em várias regiões do país para coletar espécies de abelhas de 3 espécies diferentes que são bem parecidas. A nossa urussu amarela do Cerrado, que é a Melipona rufiventris, a Melipona flavolineata e a Melipona mondori. Então, o estudo ainda está em andamento. Até o final do ano já devemos ter os resultados aí, né, e ver o que a gente vai ter aí de mudar nas nossas práticas, né, caso realmente tenha alguma delas que esteja prejudicando as abelhas. Inclusive, tem até uma lei, né? Que algumas pessoas querem, né, que sejam liberada É, essa questão da criação das abelhas. Como você vê isso? na meliponicultura nós temos algumas complicações, né? Existem as pessoas que têm um interesse meramente comercial e veem a abelha como um objeto, e as pessoas que são completamente apaixonadas e querem protegê-las de tudo. Então são extremos. E a gente tem que buscar o caminho do meio, o caminho sustentável, né? Então há uma lei federal em tramitação que tenta liberar que qualquer espécie possa ser criada em qualquer região, o que né, a gente está falando de um animal silvestre, né? Então tem algumas implicações aí de risco às espécies de ocorrência local, cada região, quando você introduz outras de fora. Casos de hibridização, casos de doenças. Então, Já o temos nosso alguns casos aqui assim, nesse temos, sentido? temos no Espírito Santo o caso da Melipona scutelaris com a Melipona capixaba. Temos em São Paulo o caso da Jataí, né? A Jataí, que é a Tetragonis angústula, com a outra que é do sul. No DF a gente tem uma suspeita ainda entre duas espécies que podem estar hibridizando, enfim. Então é importante que, né, os órgãos que gerenciam a criação possam dar um direcionamento, colocar uma normatização para proteger as abelhas, né? Porque se a gente é meliponicultor, a gente tem que pensar em primeiro momento nas Nas abelhas. abelhas. E infelizmente tem muito lobo travestido de carneiro, de cordeiro. Pessoas que têm interesse meramente comercial, mas que exploram a questão ecológica, a questão da sustentabilidade, mas o que querem mesmo é vender. E eu acho que isso Interesse aí é por ruim. trás é o dinheiro. Exatamente. Então, isso aí pode causar um grande problema. Podemos sim, inclusive há a lei da precaução, né, e da prevenção, em que se não há garantia de que aquela introdução não faça mal, que você não deve criar, né? E já acontece diferente na meliponicultura. Primeiro se cria para depois ver se vai dar algum problema. Aí já é tarde demais. Aí o caos já está instalado, E a né? gente está falando de um ser muito importante, né, que presta um serviço ecossistêmico importantíssimo para o meio ambiente, que tem ligação direta com a biodiversidade e que precisa ser cuidado, que precisa ser respeitado. Roberto, falando da meliponicultura aí a nível nacional, né? Você já falou que já fez várias pesquisas, já viajou bastante. Hoje, qual o estado que a criação da abelha sem ferrão é mais difundido? Nós temos aí o caso do Nordeste, que é bastante avançado, porque a meliponicultura lá ela é passada de geração para geração, né? Então, o Nordeste, de maneira geral, é bem avançado em relação à meliponicultura. O Sul também, o pessoal cria bastante. Em O relação Norte, comercial também, né? Para comercial. principalmente comercial. O Norte está começando a se expandir, né, bastante. O Centro-Oeste tem muito potencial, mas tem pouca gente explorando comercialmente aí a criação de abelhas nativas. Aqui também
passei por isso, não sei de fato assim, mas aqui no Distrito Federal também tem um projeto de lei que é de manejo dessas abelhas sem ferrão. Sim. Tem? Como isso impacta aí também na criação das abelhas aqui no DF? Infelizmente, um dos problemas da criação de abelhas nativas é que, como ela é um inseto silvestre, ela tem que se adequar à legislação. E a legislação ela é meio confusa. A gente teve em 2023 uma lei que foi sancionada no DF, a Lei 7311, mas ela ainda não foi regulamentada. Então, de uma certa forma, quem cria abelha nativa ainda está com uma certa insegurança jurídica em relação à sua atividade. E é importante que o órgão ambiental, que está hoje em dia responsável pela regulamentação, que faça isso mais breve para que a gente possa ter condição de se organizar, né, e de estar todo mundo legalizado. Talvez também seja isso que impacte nessa questão de que não tenha tantos agricultores familiares, né, com a criação, sim. essa incerteza. Algumas pessoas têm muito receio de criar por conta da incerteza. Roberto, eu queria, para a gente finalizar, né, queria que você deixasse uma mensagem aí para quem tem interesse em criar a abelha sem ferrão, para quem já cria também. Queria que você deixasse uma mensagem de incentivo. A minha mensagem é de que nós, né, na medida do possível, tenhamos sempre como primeiro pensamento estar pensando no bem-estar das abelhas, né? Se a gente realmente quer ser um guardião, um protetor da natureza, que a gente pense no bem-estar das abelhas e que a gente se adapte a elas e não que elas se adaptem ao que a gente quer, né? Então é o respeito às abelhas. E quem tiver interesse, procure a AME. AME-DF, www.ame-df.org. Já fica o recado, pessoal. Roberto, muito obrigada pela sua participação, nós agradecemos, foi muito bom Eu é que agradeço. Conhecer um pouquinho mais, né, sobre o projeto da AME, sobre as abelhas nativas também. Nós agradecemos. Tudo bem. E agradecemos também a todos vocês que estão nos acompanhando. Mais uma vez, um recadinho especial. De 19 a 21 de maio, aqui em Brasília, o Seminário dos Criadores de Abelha, que tem como tema polinização. A inscrição é gratuita e eu vou deixar o link aqui embaixo. E aproveitem também para curtir, compartilhar e comentar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até logo. Doçura que vem das abelhas, palavras que adoçam a vida, informações que voam ao vento, cultura no mundo em partida, sabedoria nas asas do tempo, conhecimento que cresce no olhar, conversas que cruzam espaço, histórias que fazem sonhar. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, palavras que mudam o ser. Cada história conta uma verdade que só quem vive pode ver. Sábios que falam nas sombras, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontra os doces destinos mesquinhos. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, luzes
que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontram os doces destinos mesquinhos. Mesquinhos. É o mel da conversa que inflama a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. É o mel da conversa que inflama a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação.